Pastor Jean me deu permissão para nós fazermos uma pausa na série que nós estamos seguindo, né? Mas eu vou acabar falando de um texto de Coríntios, 1 Coríntios 15. Nós paramos no capítulo 9 e eu quero continuar. Porque assim, ontem à noite eu comecei a pensar e orar, pedir direção ao Senhor. E eu pensei, não, acho que esse assunto, ele é bem oportuno para o momento que nós estamos vivendo como igreja. Então, vou compartilhar algo que eu escrevi há um tempinho. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, e eu quero que vocês respondam, assim, rapidamente, sem se preocupar se vocês estão dando uma resposta certa, se ela é teologicamente correta, se ela é a mais espiritual, tá bom? Então, prepara. Se nós estivéssemos falando sobre as pessoas mais infelizes deste mundo, quem será que seriam elas? Quando vocês pensam assim numa pessoa muito infeliz, que tipo de pessoa vem à sua mente? Vai, fala rápido aí, quero algumas ideias. Infeliz. Que não conhece Jesus. Uma pessoa sem propósito. Você acha que uma pessoa enferma, muito doente, feliz ou infeliz? Hã? Infeliz? Que mais? Oi? Coração? Uma pessoa murmurenta, né? Uma pessoa que murmura, murmuradora, que reclama, é uma pessoa infeliz. Que mais? Como que a gente descreveria uma pessoa infeliz? Uma pessoa rancorosa, alguém que está preso numa prisão. Certo, ótimo. Que mais? Hã? Solitária, abandonada. Uma pessoa que, de repente, é muito solitária, foi abandonada, seria uma pessoa infeliz. Sem contentamento, é verdade, né? A pessoa que não tem contentamento, nada nunca tá bom, né? Nunca tá bom. Vícios, uma pessoa presa em vícios, uma pessoa infeliz. Ok, uns exemplos muito bons, né? Quando a gente pensa em pessoas infelizes, acho que é esse tipo de pessoa que vem à nossa mente. Mas como será que a Bíblia descreve as pessoas mais infelizes? Vamos tirar essa dúvida lá em 1 Coríntios 15. É um contexto em que Paulo está trazendo o ensino à igreja de Corinto a respeito da ressurreição de Cristo, tá? Então, 1 Coríntios 15, 12, diz assim. Todo mundo achou? Amém. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Gente, tem muito para nós pensarmos aqui. De acordo com a palavra de Deus, as pessoas
mais infelizes deste mundo seriam aquelas cuja esperança se limita apenas a esta vida. Quando você só pensa nessa vida, nas coisas que vemos, nas coisas que ouvimos, nas coisas que podemos tocar. Isso é muito sério. Aí eu fui refletir um pouquinho nisso e cheguei a uma conclusão, né? Que eu acho que tem duas formas de nós vivermos essa vida que o Senhor nos dá. Uma delas é crermos que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele está sentado à destra de Deus, que o Senhor continua no controle e que um dia Ele voltará, porque Ele vai voltar. Isso, queridos, a crença verdadeira e genuína nisso afeta ou deveria afetar a nossa vida de tal forma que nós nos preocuparíamos em abandonar os nossos pecados para que a gente para nós nos prepararmos para esse encontro com Ele, porque Ele vai ser inevitável, queira você ou não, acredite você ou não. Nós não podemos lidar com esse assunto, a volta de Cristo, o grande dia, de forma leviana. Um dia nós estaremos diante do Senhor. Um dia Ele vai abrir o livro da nossa vida. Um dia nós iremos conversar face a face. Isso precisa gerar em nós um desejo genuíno pela nossa santificação, pela nossa consagração. Como vai ser o dia? Pare um minutinho, pense nisso. Se o dia do seu encontro com Ele fosse hoje, nós não sabemos do dia de amanhã. Como seria esse encontro? Nós, pensando nisso e crendo nisso, manteríamos ali comunhão com o Pai, através das nossas orações diárias, e não só no período de devocional, mas durante o dia todo, né? Nós meditaríamos na sua palavra, para que a gente possa compreender melhor o Senhor, entender o que Ele espera de nós, como é que nós deveríamos estar vivendo essa vida. Nós iríamos estar mais em comunhão com os nossos irmãos, porque nós entendemos que juntos nós nos afiamos, né? Juntos nós nos aprimoramos. E isso é muito importante. Estava lendo um trechinho de um vídeo do pastor Douglas Gonçalves, né? E ele estava falando que ele é formado em psicologia. E aí ele compartilhou algo muito interessante. Ele falou assim, é incrível pensar que para um louco, o louco nunca sabe que ele é louco. Ele não sabe que ele é. Então, por exemplo, quando ele diz que ele está vendo uma garrafa, mas aquela garrafa não existe, né? Mas ele diz que ele está vendo, e para ele está vendo. Como saber se essa garrafa ela é real ou não? Aí eu pergunto, Stefano, você está vendo essa garrafa? Tô vendo. Ah, Bruna, você está vendo a garrafa? Tô vendo. Ah, então ela é real. O que isso nos diz? Que às vezes a gente pode se perder nas nossas ideias, nas nossas linhas de pensamentos, nas nossas crenças, mas quando nós estamos juntos, nós temos irmãos
que vão estar ali, a gente vai conversando. Gente, isso aqui faz sentido para vocês? Ah, meu irmão, eu não concordo com você, porque esse pensamento, veja bem, ele está em oposição àquilo que a palavra diz no livro tal, tal, tal. Ah, é verdade, viajei. Entende? Ou você diz, querido, estava pensando, meditando, e eu cheguei a essa conclusão sobre esse texto. Faz sentido para vocês? Nossa, faz sentido. Tem aquele outro texto que também confirma isso. Então, quando nós estamos juntos, isso é proteção para nós. Faz a gente se conhecer melhor, faz a gente não viajar na maionese, né? Então, quando nós cremos na ressurreição de Cristo, e nesse dia do nosso encontro, a gente vai se preocupar em estar em comunhão. Vamos ser mais intencionais nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Porque você entende que a gente se tornou concidadão dos santos. Vizinhos da Nova Jerusalém. 2 Coríntios 4, 16, 18 diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, se nós cremos que um dia nós estaremos diante desse Deus, nós teremos um estilo de vida. Agora, quando nós não cremos, a gente vai ter algumas evidências. Então, às vezes a gente pode ter um discurso, mas a nossa vida tem outra fala. Nós podemos cair nesse auto-engano de falarmos alguma coisa, mas vivermos de forma diferente. Então, aqueles que não creem, eu vou descrever agora, para vocês pensarem comigo, como seria a vida de alguém que não crê na ressurreição de Jesus e que vive como se tudo realmente que há estivesse dos nossos olhos. Não, o que existe é o que tem aqui, né? Como que é uma pessoa que não... Porque assim, queridos, uma coisa é você dizer, eu nunca paro para pensar nesse dia. Isso é algo muito sério. Será que você realmente acredita nisso? Questione a tua fé. Será que você realmente acredita nisso? Porque se você, no fundo, não acredita nisso, eu vou te dizer como que você vai se comportar. Você vai sentir, viver, como se as únicas alegrias e conquistas se limitassem ao que a gente pode ver aqui e agora. Então, você só trabalha, luta, se esforça, corre pelo que a gente pode ver, ouvir, tocar. Como se as verdadeiras tristezas fossem as que me separam dos prazeres dessa terra. Então nós sofremos, porque nós não temos aquilo, porque nós não conseguimos aquilo, porque nós... O que te traz sofrimento? É só pelo que existe nessa vida? Quando foi a última vez que nós choramos por um familiar que a gente sabe que ainda não herdou a vida eterna? E quando nós sofremos, quando foi a última vez que nós choramos por um perrengue financeiro?
Você lembra da última vez que você se sentiu verdadeiramente feliz, contente, grato? Foi pelo quê? Foi por algo que você conseguiu conquistar? Que você conseguiu viver? Ou foi por algo que realmente tem valor eterno? O que traz alegria para os nossos corações? E o que traz tristeza para os nossos corações? Porque se nós não cremos que um dia estaremos diante do Senhor, a gente não vai se importar com a nossa carnalidade, com a concupiscência dos nossos olhos. A gente não vai se preocupar em crescer nas virtudes, né? Em ser um cônjuge melhor, uma pessoa mais bondosa, mais mansa, mais agradecida, mais generosa, mais simples, mais serva, mais contemplativa, exercitando mais e melhor o domínio próprio, vigiando com as coisas que saem da sua boca, me preocupando em me manter livre da altivez, da arrogância, da soberba, da idolatria à minha reputação. Se eu não me importo com a ideia de que um dia eu estarei diante do Senhor do universo, do Todo-Poderoso, do Onisciente, que não apenas terá registrado cada uma das minhas ações, mas também as motivações por trás de cada uma. Se eu não me importo com esse dia, eu vou trabalhar, eu vou viver, eu vou curtir, como se tudo que houvesse para aproveitar está aqui. Estivesse dentro dos meus preciosos 100 anos. Porque todo mundo acha que vai viver 100 anos, né? Sabe, eu fico muito escandalizada quando eu ouço da boca de cristãos confessos, assim, gente, nós temos que aproveitar, porque a gente só vive uma vez. Não, a gente tem que curtir, a gente, aproveitem, aproveita fulano, aproveita ciclano, porque depois que partir, depois que foi, aproveita bem a vida, porque só tem uma. Eu diria, se preocupe com a eternidade, porque ela é real. Se eu penso que tudo que há é o que nós contemplamos aqui, eu vou me deleitar nos meus prazeres, ostentar as minhas conquistas, com fotos bem enquadradas, filtros muito legais. Eu vou aproveitar a comida rara, a bebida cara e as conversas vazias. Pense novamente. Vamos voltar à primeira pergunta. Como seriam as fotos das pessoas mais infelizes dessa terra? Mudou, né? Mudou a perspectiva. Se a Bíblia diz que as pessoas mais infelizes são aquelas que só se preocupam com o que há aqui, a foto de uma pessoa muito infeliz poderia ser a foto de uma pessoa num lugar paradisíaco. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Talvez poderia ser a foto de alguém que rala a semana inteira para ter dinheiro para comprar a cervejinha e o churrasco do domingo. Pessoa mais infeliz da terra.
talvez de pessoas que vivem como se o universo girasse em torno do seu próprio umbigo. Tudo que existe para ela, é o relacionamento dela. Se acontece alguma coisa com o relacionamento que ela tem, o mundo desaba. Porque aquilo para ela é tudo. Se ela perde, quantas vezes nós pastores vamos conversar com pessoas, trazer um pouquinho essa realidade para o coração delas, porque elas ficaram totalmente devastadas com a perda de um emprego, com o término de um casamento, com a morte de alguém. E a gente precisa lembrar, ei, aqui não é tudo. A história toda não é isso aqui. Tem muito mais. É muito, muito, muito mais. É incomparável. Por que nós nos apegamos tanto aqui? Parece que ninguém quer morrer, né? E às vezes essa questão de ninguém querer morrer, ela está atrelada à nossa dificuldade de acreditar que a eternidade com o Senhor vai ser realmente muito boa. A gente acha, ai não, mas eu vou perder isso, né? Ai, eu gosto tanto da minha família, gosto tanto da minha casa, gosto tanto... Queridos, vai ser incomparavelmente melhor. Incomparavelmente. Incomparável. Incomparável. O tempo que nós estamos aqui, ele é muito curto, muito. É um sopro. É um sopro. Estou olhando a hora. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Isso não quer dizer que devemos desprezar esta vida e as alegrias que podemos desfrutar, mas não podemos perder de vista aquilo que não podemos ver. Nosso coração precisa estar bem firmado naquilo que é mais importante. O que é mais importante? O que é mais importante? Eu acho que quando nós estivermos diante do Senhor, a gente não vai ter muita dificuldade para responder essa pergunta. Eu fico imaginando eu diante do Senhor e o Senhor perguntando, filha, o que é mais importante? Será que eu vou falar para o Senhor um vestido novo? Não, Ele não vai gostar dessa resposta. O que é mais importante? Penso que quando nós estivermos diante da sua glória, rodeados pelos anjos e pelos santos, que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, não teremos coragem de nem tentar justificar a nossa falta de tempo, a nossa falta de amor, a nossa falta de paciência, a nossa falta de perdão, a nossa falta de generosidade, de conhecimento da palavra, de amor pela sua presença. Nós não vamos ter coragem de ficar falando sobre a importância de coisas que nós não conseguimos renunciar. Ai, Senhor, desculpa, não consegui sair aquele dia do sofá para ir lá ajudar. Daí o Senhor vai olhar para nós. Tem coisas que vão ficar tão claras quando nós estivermos diante dEle. Não é verdade? A verdade é que nós vivemos em meio às pessoas mais infelizes dessa terra. Que elas vivem como se aqui fosse tudo. Elas se matam de trabalhar. Elas se degladeiam. Elas brigam por coisas ridículas. Quem vai contar isso para elas? Vamos lá para nós terminarmos. Versículo 20 de 1 Coríntios 15. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem,
Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e todo o poder. Porque é necessário que ele reine até que ele tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Paulo perguntando. Se os mortos não ressuscitam, se você não crê que os mortos vão ressuscitar e um dia nós estaremos diante do Senhor, ele está fazendo essa pergunta. Então o que nós vamos fazer? Comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Gente, vamos aproveitar essa vida, vamos comer, vamos beber, vamos se alegrar, vamos curtir. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, acordem, despertem. Voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Vamos nos levantar, vamos nos colocar de pé. Os diáconos logo trarão a ceia. Amados, eu fiquei pensando, porque o pastor Everton, ele entendeu muito bem isso. Ele viveu com o foco na recompensa que ele receberia do Senhor. Não dos homens, mas do Senhor. Ele conseguiu usar da sua liberdade para abrir mão e renunciar por amor às almas, às pessoas, ao Evangelho e ao Senhor. E o falecimento dele, vou te dizer, deixou um buraco, um vazio. Quem irá ocupá-lo? Agora eu quero terminar com uma pergunta. Se o Senhor te recolhesse hoje, que diferença você faria para o reino? Se o Senhor te recolhesse hoje, que falta você faria para o corpo? Pai, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Oh Deus, abre os nossos olhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a viver com os olhos naquilo que não se pode ver. Com os olhos fitos naquilo que tem valor eterno. Não permita, Senhor, que o nosso discurso seja tão distante da nossa vivência. Quando cantamos que a nossa vida é tua, Senhor, que ela realmente seja. Assim como o Senhor pôde contar com pessoas tão preciosas para conseguirmos trazer o pastor Everton para casa, que o Senhor possa contar conosco. Que sejamos essas pessoas que vão além do que se pede. Essas pessoas que o Senhor pode olhar e dizer: não, pode procurar fulano em tal lugar, ele é meu filho, está à minha disposição lá, naquele lugar onde ele trabalha, naquela vizinhança, naquela rua, tem alguém com que eu posso contar, que o Senhor possa contar conosco, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos. Liberta-nos da cegueira, liberta-nos do auto-engano, liberta-nos da religiosidade, Senhor. Em nome de Jesus, que a gente não tema o dia do nosso encontro, mas que a gente o deseje ansiosamente. Em nome de Jesus. Amém.